Vocês querem que eu comece o podcast falando que o termo woke surge em 1972. Nós temos limites, e você os conhece melhor, dados pela lei. E aí esse termo é usado principalmente relacionado a questões raciais. A tentação do autoritarismo, ela é superior à definição de fração política. Sim. Um grupo que merece ser criticado de forma enfática é o grupo das pessoas que usam chapéu. Eu não posso fazer apologia de crime. Porque a gente está meia hora aqui tentando consertar a luz. Se você não é do meu grupo, a única opção é eliminação. Simbolicamente a partir do silenciamento. Exatamente. Cheguei mais cedo e fiquei aqui sentado de chapéu para eles ajustarem a luz antes. Shade. Shade. Eu sou livre para falar, mas posso ser processado. Apesar de ouvir com frequência que eu sou de esquerda, que eu sou comunista, indique uma linha. Um vídeo meu defendendo o comunismo, eu te dou um iPhone 16, valendo. Não posso atacar a vigência do Estado Democrático de Direito. Sim. Vamos gravar, ele mandou uma mensagem no grupo. E todo mundo que passa o dia com o celular na cara... Não viu. Não viu. Vamos começar o nosso podcast? Então vamos. Está começando mais um... Podcast Gabriela Prioli e... Vamos lá, mais uma vez. Pelo amor de Deus, não cortem isso. Está começando mais um... Platitudes. Isso! Com Leandro Carnal e Gabriela Prioli. Ela disse os dois nomes, eu devia dizer um e o outro é um jogral. Não, tudo bem, já foi. Hoje a gente vai falar de um assunto espinhoso, delicado. Você já foi cancelado? Eu já fui cancelado diversas vezes. Os meus jantares e almoços provocam cancelamentos históricos. A minha agenda de jantares provoca. Já fui cancelado por jantar com o ministro, na época, juiz Moro, futuro ministro Moro. Já fui cancelado por receber o presidente Supremo Barroso. Razão, né? Não, da anterior. Não, sim. Fui cancelado no Platitude. Estava entre os que cancelaram? Talvez. Fui cancelado por receber em almoço o ministro Barroso. Aí eu aprendi a não publicar muitas fotos, porque se soubessem a lista de pessoas com quem eu já estive, aí o cancelamento seria total. Eu achei que ele ia falar com quem eu já comi e titubeou. Hoje a gente vai falar de cultura woke. E aí eu perguntei se você já foi cancelado, porque quando a gente decidiu falar sobre esse tema, a nossa equipe ficou assim, porque falou, meu Deus, o que eles vão fazer? Como é que vai ser a repercussão desse episódio? Mas eu acho importante a gente endereçar um tema que teve muita relevância na eleição dos Estados Unidos agora e que vai adquirindo relevância também no nosso cenário político, muito embora, às vezes, sem a consciência das pessoas sobre o termo woke, né? Porque a gente importa esses conceitos e aí um pedacinho das pessoas. Então, muito provavelmente a gente vai conversar com um grande público e ninguém vai nem saber o que é woke. Mas a sensação dessa forma de convívio, dessas regras de convívio, eu acho que tem se difundido, então é importante a gente falar. Você tem medo de ser cancelado a partir desse episódio, Leandro? Eu tenho um desejo mais do que um medo. Eu gostaria de ser cancelado algum dia pelo que de fato eu disse. Isso é realmente. Isso. Eu não também gosto, porque eu sou cancelado pelo que eu não disse. Eu sou cancelado pelo que eu não sou. Então, como eu sou uma pessoa que não tem medo de dizer o que eu acredito, porque o que eu acredito eu defendo, e se for cancelado pelo que eu acredito não há problema, o meu problema é a suposição, o delírio, a quimera e assim por diante. Então, sim, eu acho que é ruim não ser amado. Não? Ainda que Maquiavel recomende que é melhor ser temido do que ser amado. Eu subscrevo a sua fala integralmente, porque às vezes que eu fui cancelada, olha, a quantidade de distorção do que eu disse é inacreditável. Bom, explicando um pouquinho, woke é um termo que surge em alguns artigos, enfim, principalmente no movimento negro nos Estados Unidos. A gente tem alguns jornalistas que relatam 1962, um artigo do New York Times, mas o termo entra no dicionário Oxford em 2017, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. E aí, eu, a partir dessa definição... Estar consciente de temas que têm a relevância do racismo, que é uma praga nesse país e no mundo, é fundamental. Mas o que nós vamos discutir é
o exagero. O excesso. O excesso, que combate o que ele quer, ou seja, acaba destruindo esse objeto. Exato. E a gente vai falar, então, desse excesso que acaba prejudicando, inclusive, o avanço nessas pautas fundamentais. Por que excessivo? Por que excesso? E aí o próprio dicionário Oxford faz a distinção do termo usado como insulto. Eu falo muito disso no meu livro Ideologias, que é como os rótulos, a palavra não significa nada, a gente precisa entender como ela é usada por diferentes grupos, porque muitas vezes um termo que tem um significado positivo, e a gente acabou de definir aqui, né, estar atento, consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo, é maravilhoso. Mas aí o dicionário Oxford diz o seguinte, que essa palavra é frequentemente empregada com desaprovação por pessoas que pensam que os outros se incomodam muito facilmente com esses assuntos ou falam demais sobre eles sem promover nenhuma mudança. Portanto, e é claro que isso foi alargado, tá? No debate americano agora, a gente vê, para classificar como woke, tudo aquilo que é diferente do que eu penso. Mas, em princípio, aqui no dicionário Oxford, uma crítica direcionada a uma militância estridente, exagerada e inerte, que se movimenta só nas redes sociais, nessa função de um censor de tudo, de um fiscalizador da moral, de quem são as pessoas boas e quem são as pessoas más, e que passa o seu tempo atacando outras pessoas a partir dessa divisão, sem efetivamente empreender nenhuma atitude prática para mudar o mundo. Eu tenho até um trecho de um vídeo uma vez que viralizou, que eu digo, a gente precisa pensar qual é o objetivo da nossa crítica. Porque se a gente faz a crítica objetivando evolução, objetivando melhora, a gente precisa abrir espaço para que aquela pessoa mude. Então, você precisa incentivar a correção, o aprimoramento e a mudança. Agora, se você faz a crítica e não abre espaço para a evolução, o que você quer é só acariciar a sua própria vaidade. Se a sua crítica não tem como objetivo a mudança da pessoa criticada, o que você quer é apenas ressaltar o quão superior você é. E aí, me parece não. E aí, para mim, você instrumentaliza violências reais, você instrumentaliza sofrimentos verdadeiros, graves, em nome da sua, enfim, magnitude, né? Olha como eu sou maravilhoso e para vocês me verem dessa maneira eu instrumentalizo a dor de outras pessoas. Eu penso longe como historiador, desde o século XVII, mas especialmente no XIX e início do XX, tem movimentos religiosos que a gente chama de awakening, de grande avivamento ou despertar. E quando surge um grupo religioso, notavelmente um grupo protestante, com mais ênfase, mais práticas carismáticas no sentido de curas, exorcismos, vai chamar que o outro grupo é morno, errado e está longe de Deus. Essa ideia de despertar, que é muito budista, né? Buda é aquele que despertou, ela não é um problema. O problema é que eu passo não exatamente a dizer que eu sou o que despertou para o tema, e não é à toa que há um conceito em 62, há outro que nasce do contexto de 2013 em diante, de racismo e de violência policial. Se eu trago esses assuntos, os outros devem ser os ruins, e eu vou englobá-los assim. Não é porque você não concorda com cotas, você só pode ser fascista. E quando eu coloco o outro nessa gaveta ruim, a gente chama até, tem uma expressão para caracterizar um tipo de falácia que é reduzir a Hitler, redutio ad Hitler, que significa, a gente faz coisa que, não, isso é coisa de nazista. A falácia, ao atribuir uma falsa ideia, é claro que vários pensadores reacionários dialogam com o nazismo e com os fascismos em geral, mas é também óbvio que vários pensadores de esquerda vão dialogar com o autoritarismo stalinista ou maoísta da Revolução Cultural, igualmente autoritário. Então, o que eu preciso pensar é uma tentativa de debate, ou como você muito bem lembrou, o que domina a rede é a sua imagem narcísica que o outro deve reforçar. E se eu estou do lado do bem, eu faço essa militância quase que totalmente inócua
e quase que inteiramente voltada ao verbo lacrar, que eu acho que precisa ser associado aos cancelamentos. Eu não quero criticar a Gabriela e dizer, você já foi criticada porque falou do seu mestrado e da avenida. Você em nenhum momento disse, eu sou superior porque tenho mestrado. Algumas pessoas que estavam na avenida têm doutorado. Você não disse, não estabeleceu uma hierarquia, mas você disse, eu acho que um espaço da mulher, eu tenho espaço para ser uma mestra em Direito pela USP, eu tenho espaço para estar aqui no Carnaval. Eu sou o que eu quero e o espaço da mulher é um espaço livre. Você defendeu a liberdade, dizendo que se você fosse doutora livre docente ou nada, ou que você estivesse em qualquer lugar, você teria direito. Ao defender a liberdade, você tocou na ferida das pessoas, que é o ressentimento, e as pessoas podem dizer, a Gabriela está com o narizinho empinado, que ela diz que ela tem mestrado e o resto da avenida ali não tem mestrado. E o ressentimento é muito duro. Era essa manchete, sabia? Gabriela Prioli diz que é a única pessoa com diploma na avenida. E eu falei, oi? E eu lembro, foi muito interessante que teve um tweet que acabou sendo muito retuitado e comentado, e alguém comentou falando, eu li a entrevista, ela não disse isso. E a pessoa que tinha publicado comentou, mas poderia ter dito. Mas está entre aspas. O futuro do pretérito, ela poderia ter dito, a dedução do que poderia acontecer. Não, Leandro, você não disse isso, mas você levantou o olho, eu já ouvi isso. Você levantou o olho na hora e assim por diante. Então, eu acho que você tem direito a não seguir quem você discorda de posturas que você realmente considera erradas. Eu não sigo muita gente, ou parei de seguir muita gente. Mas existe um plano totalitário. Hannah Arendt definiu o totalitarismo não como um objeto só de direita, mas como um domínio absoluto do Estado sobre o indivíduo, que não quer apenas prender, como qualquer ditadura clássica, mas quer que o outro concorde. Isso é 1984, Orwell. Eu quero que você concorde comigo. E se você não concordar, vou te torturar com ratos e coisas até você concordar comigo. E existe muito autoritarismo. E as redes te desobrigam a colocar a cara a tapa. E você pode, então, se tornar alguém assim. Eu vou dar um exemplo de como as pessoas elas são rapidamente lacradoras. Publiquei um artigo que usa a figura de Hipólito, filho de Teseu, e publiquei um artigo sobre uma figura mitológica e a devoção dele à deusa Ártemis. Vem alguém e diz assim, errado, é Artemísia. Eu me dei o trabalho de pegar em grego, me dei o trabalho de consultar meu professor de grego da USP, me dei o trabalho de ele transliterar o grego e dizer Ártemis, mas o português admite Artemísia e Artemis, e disse que o dicionário de mitologia mais respeitado, que é o inglês de Cambridge, diz Ártemis para o grego. Então, eu não sou um especialista em grego, mas o que me irritou, e eu posso estar errado, é a vontade de lacrar. Não é disso. Olha, eu sempre ouvi Artemísia. Isso, é o jeito de falar, Artemísia, né? Você escreveu Ártemis. Será que há dois termos? E como eu dizia a muitos revisores meus, cuidado. Há uma chance do autor estar correto. Leve em conta isso, né? E é claro que eu cometo erros, mas há uma chance de eu estar correto. E aí o que é o exagero da cultura woke? Não sei se você quer tocar nesse ponto. Uma coisa é o seguinte, quando eu não uso mais termos que são pejorativos, quando eu evito chamar termos que vão ferir aquela pessoa, eu acho muito bom. Mas quando eu invento um código quadrado pelo qual toda língua tem que passar, invento que criado mudo era um escravizado que ficava de pé do lado do senhor de engenho a noite toda. Eu disse, me diga um senhor de engenho que tenha um QI acima de 4, que fosse colocar um escravizado que o odeia mortalmente e que várias vezes mata o senhor de engenho ou toca fogo na plantação com reação ao horror da escravidão e vai ficar a noite inteira. Porque eu não colocaria as pessoas que eu confio da minha equipe a noite toda me observando na cama. E eu tenho uma relação excelente com essas pessoas. Então imagina uma relação de ódio, que é a relação de escravização. Nunca existiu um criado mudo. O que existe, por exemplo, na sociedade de corte, são armários onde criados do rei, por exemplo, dormem no corredor.
no caso de Luís XIV, uma cama onde um funcionário, geralmente um duque, dorme perto do rei como proteção. Mas imagina se Luís XIV, na época dele tem servos na França, imagina se Luís XIV colocaria um servo Sim. que tem um ódio profundo do sistema, do lado dele a noite inteira olhando para o pescocinho real. Imagina. Então aí invente que eu não posso usar criado mudo. Aí eu tenho vontade de dizer, além de ignorância, é um processo de catequese invasivo. Não? E eu acho importante dizer para as pessoas que o Karnal está aqui falando isso sendo um homem branco, porque fala sua formação pra gente, por favor, rapidinho. Porque sério? Eu sou historiador. Não, eu quero o título mesmo. Eu sou doutor em História Social. E deu aula há quantos anos? Eu dei aula há 42 anos. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque você precisa ter muita coragem para se colocar dessa maneira. Eu, provavelmente, se eu tivesse nesse podcast sozinha, eu não entraria nesse debate. E isso é o prejuízo que o excesso causa. Não só o prejuízo de se propagar que um termo é problemático quando ele não é, e o Karnal está aqui explicando para a gente. Por quê? Porque aí parece que todos os termos que estão sendo declarados como problemáticos sofrem do mesmo mal. Então, está falando que criado mudo é problemático, então nada é. E isso não é verdade. Existem termos que são problemáticos e que a gente precisa pensar. Sem sombra de dúvida. Mas esse cerceamento do debate em que as pessoas se sentem silenciadas, e isso atinge mesmo quem não sabe o que significa cultura woke. Mesmo quem nunca ouviu falar dessa palavra. Essas pessoas se sentem constrangidas, e isso é muito negativo. Entendeu? As distinções, eu já fui corrigido e às vezes bem. Eu uma vez dei uma palestra, há muitos anos, e falei de portador de Down. E uma mãe se levantou e disse, meu filho não porta nada, ele é. Sim. Eu gostei da correção, eu acho adequado. Sim. E a minha questão é, se ofende alguém, não há por que eu não vá mudar. Sim. Isto. Então eu preciso ter cuidado. Eu gosto do termo escravizado e não escravo. Prefiro também. Porque ele vai dar uma ação de que não é alguém que é escravo, é alguém que foi escravizado por um sistema luso-brasileiro, numa época também holandesa e inglês, mas dominantemente luso-brasileiro, de transporte de seres humanos para trabalho compulsório nas Américas. Eu gosto desse termo porque ele vai trazer para isso. Agora, eu preciso ter cuidado com o excesso. O problema da população gay brasileira, ou LGBTQIA+, a P2S, não é só o pronome. É emprego, é violência na rua. Eu posso dizer que eu quero ser, por exemplo, para mim, você vai usar um pronome feminino? Posso, e eu tenho esse direito. Se eu quero pronome feminino, eu tenho esse direito. Eu não estou reivindicando a mudança da gramática da língua portuguesa. Estou dizendo que eu quero ser conhecido por um pronome feminino. Não tem problema. Agora, se eu achar que o pronome resolve o problema, eu entro no nominalismo. Aquilo que confunde o significado e o significante, para dizer de forma sofisticada, ou a palavra e a coisa. Uma brincadeira que se faz com isso em história é dizer o seguinte: Tutankhamon não pode ter morrido de tuberculose, como alguém lembrou, porque a tuberculose só foi isolada no século XIX como bacilo de Koch. Então ele não pode ter morrido, por quê? Porque não existia bacilo de Koch no Egito Antigo. Embora fosse tuberculose, ainda não era chamado de tuberculose, então ele não pode ter morrido de tuberculose. Então existe o dado objetivo real, aquele que tanto Hegel quanto Marx usam através de uma referência interessante, aqui está Rhodes, aqui salta, ich Rhodes, ich salta, significando, existe o dado objetivo real, comprove-o. E para mim a grande questão que a gente pode se perder é que em combate ao horror do preconceito, especialmente do racismo, ou da misoginia, ou da transfobia, você vai centrar no que não é o mais importante. Eu li o texto de uma feminista do Afeganistão. Eu acho isso extraordinário. Tinha um texto em inglês de uma feminista do Afeganistão dizendo: o nosso problema não é a burca, é a falta de emprego. Especialmente para os maridos. Agora, chegam os ocidentais, o problema do Afeganistão é a burca. A burca está acabando com a mulher do Afeganistão. O que mais elas debatiam era a ausência de emprego.
Ó. Então, essa questão real, concreta, objetiva, faz com que eu fique num delírio ligado a certa intelectualidade de classe média, que se satisfaz em sentar no sofá e dizer, se eu não uso criado mudo, eu sou consciente. Né? Ou, parece uma piada, mas você numa mesa de sushi, devastando cardumes em uma quantidade absoluta, não, eu quero só o canudinho de papel, porque senão destrói a fauna marinha. Nós temos que nos preocupar com ecologia, muito. Mas quando eu desloco para o que é acessório, secundário, eu tenho que pensar se isto não é um desvio de função e que tem como objetivo acabar com a ação em si. Sim, e que prejudica a pauta. O Barack Obama fez uma crítica dizendo, ele fala, se a sua principal preocupação é atirar pedras, provavelmente você não vai muito longe. E ele traz uma coisa que é fundamental, que é, o mundo não está dividido entre pessoas boas e pessoas más. As pessoas têm ambiguidades. Uma pessoa boa pode fazer uma coisa errada. E por isso esse movimento de, vamos supor que o Leandro Carnal, a Gabriela Prioli, o João da Silva falem uma coisa equivocada. A gente aponta, e me parece razoável, espera a melhora, o progresso. Porque senão, se o único objetivo for anular pessoas, isso é de fato um comportamento autoritário que silencia tudo aquilo que você não considera estar adequado a partir do seu critério de moral. Eu já fui corrigido corretamente, eu citei portador de Down. Eu usava, tal como uma mulher que alguns devem conhecer, Clarice Lispector, eu usava a palavra esquizofrenia não no seu sentido psiquiátrico, mas como divisão. Então eu falava de sociedade esquizofrênica, que está indo para o campo. Eu usava autismo como sinônimo de blindagem diante da realidade. 2 vezes eu fui corrigido e eu acho que eu dou razão nas 2 vezes, porque apesar do meu alvo, meu objetivo não ser este, eu posso estar associando a algo negativo. Então eu vou usar um termo maior, porque as pessoas que se blindam à realidade, elas não são exatamente autistas, são pessoas que são neurotípicas, têm cargos, elas exercem e são neurotípicas. Sim. Então eu vou associar um negativo, isso eu quero aprender, mas eu fico muito irritado quando alguém quer me obrigar a usar um pronome. Eu tal como uma grande atriz brasileira, eu não uso todes, não tenho raiva nenhuma de quem usa, mas não sai da minha boca todes. Eu não consigo, eu não acho natural, mas não tenho, se alguém quer usar, não tem problema. Mas eu acho que os problemas de gênero não são exatamente concentrados apenas no pronome. E isto eu acho problemático. Você citou a Fernanda Torres sem citá-la, eu vou aproveitar para dizer o que ela falou. Ela deu uma entrevista recentemente no Roda Viva e, respondendo a uma pergunta do Marcelo Taz, ela fala que todas as questões importantes, quando elas são colocadas em pauta, é natural que você tenha um excesso. É natural mesmo. São grupos que foram silenciados, tradicionalmente silenciados, e que têm uma mágoa até, né, guardada, algo que precisa ser dito, um discurso que foi cerceado. E aí, quando a coisa se coloca, é natural que haja excessos. E a nossa preocupação é justamente não permitir que o todo seja caracterizado a partir desses excessos, porque senão o movimento perde força. E, obviamente, uma parcela reacionária, não vou nem dizer conservadora da sociedade, vai caracterizar esse todo a partir dos excessos, porque é interessante para eles que querem manter as coisas como estão. Então, a Fernanda Torres diz o seguinte: eu não consigo usar todes. E isso não significa que eu seja contra o casamento gay. Ela que usa, inclusive, gay, não LGBTQIAPN+. Ela fala, eu acho que a gente às vezes se pega muito nos floreios e deixa de endereçar a questão que é mais relevante. E aí, já que eu falei do excesso, então, dessa militância, de uma parte da militância, teve uma outra vez, uma coisa que aconteceu comigo, eu estava numa conversa, e por acaso a gente estava falando sobre esse assunto, estava conversando com 2 mulheres, brancas, cis, heterossexuais, e elas, falando sobre o pronome, começaram a dizer como é difícil, às vezes, quando encontram alguém, saber que pronome usar, etc.
Eu falei, mas eu fico pensando que às vezes, de forma gentil e educada, a gente pode até perguntar, né? Para saber exatamente... mas tem gente que não gosta que pergunte. Falo, bom, mas aí, enfim, a gente pede desculpa, mas diz que a gente estava tentando fazer o melhor, tal. E elas, ainda assim, falando, não, é muito ruim, é muito ruim. E eu falei, e aqui pendendo para o outro lado, eu falei, nossa, olha só, né? A gente aqui pensando no quanto é difícil saber qual pronome usar com a pessoa. Imagina a pessoa que viveu a vida inteira numa identidade que não é a dela, que está tendo que enfrentar um mundo preconceituoso para ser reconhecida como ela é, como ela sempre se enxergou, como ela foi desde que nasceu. Então, acho que a nossa preocupação, né, a nossa dificuldade com o uso do pronome é menor do que a dificuldade vivenciada por essa pessoa. Então, eu acho importante falar isso para que não pareça que, de alguma maneira, a gente invalida a dor dessas pessoas, que a gente discursa aqui no sentido de que a gente não precisa debater essas questões. É o inverso. A gente precisa debater e é importante que a gente faça isso de um jeito que não gere uma reação como tem gerado, que vai fazer com que uma parcela reacionária que quer que um mundo preconceituoso prospere, acabe ganhando mais adeptos, né, Carnal? E talvez para as pessoas mais novas seja distinto, ou o sentimento seja distinto. Eu venho de uma geração que se acostumou com o preconceito, dançava marchinhas de carnaval, racistas, homofóbicas, tinha histórias de exaltação à violência contra os animais e assim por diante. Tudo isso é uma realidade. O que a gente não percebia, e é um grande erro da minha geração, por exemplo, quando eu era criança, na minha rua havia 2 pessoas que brincavam conosco. As 2 se chamavam Rosana. Uma era bastante volumosa e outra bastante magra. Nós chamávamos Rosana Palito e Rosana Baleia. Nossa, minha mãe tinha uma amiga que era Rosanona. Rosana Palito e Rosana Baleia. Só que nós usávamos isso, ninguém disse, eu vou te usar Rosana Baleia, que é para te agredir, era para distinguir. Só que a gente não avaliava, e hoje eu avalio, que apesar dela rir e dizer ao telefone, quando ligava a Rosana, aqui é a Rosana Baleia, dizer ao telefone que era uma maneira dela ter que lidar com uma desqualificação que era muito negativa e nós erramos profundamente. Ninguém nos dizia, nem a própria vítima nos dizia assim, vocês estão errados. Então, quando alguém diz que isso é mimimi, eu sempre digo a mesma coisa. Quando alguém diz que é mimimi, é um homem branco hétero com saudades de ofender sem risco jurídico. Que é saudades de um lugar em que apenas homens brancos, héteros, cis, tinham poder de fala para classificar todo mundo como errado e assim por diante. Hoje eu vejo erros monstruosos de coisas que eu vi, assisti ou fiz no passado e por ter vindo desta geração. Mas felizmente eu aprendi. Escrevi meu penúltimo livro, é sobre preconceito, entrevistei muita gente, aprendi bastante. Eu tive que ampliar meus horizontes para entender coisas que eu realmente não convivia, não sabia e desconhecia. Mas o que eu quero dizer às pessoas vamos aprender. Eu não tenho que ficar preso dizendo, na minha época não era assim. Não? Você está dizendo isso num celular dessa época e querendo uma restauração de um passado que é típico do reacionário. O passado idealizado. Sim. É típico do reacionário. Não, na sua época era um horror, as mulheres apanhavam, mas não tinha lei Maria da Penha, né? Os gays eram assassinados e a sociedade achava que era bem feito. Então, muito cuidado. Não existe isso. Na minha época havia dor naquele momento. Mas aí vem o outro lado. Você não se torna uma pessoa boa porque você usa o pronome correto. Não, você não se torna uma pessoa aberta, democrática, você não se abre para aprender. Se o meu objetivo é a verdade, não a anulação do outro ou lacrar, eu vou, de fato, propor um crescimento neste campo. Como eu ouvi algumas vezes essas coisas. Né? Não use tal termo. Tudo bem, eu aprendo, eu quero aprender essas coisas. E olha, grande problema. Eu fiz uma faculdade de História e dei aula de História nos primeiros 20 anos usando escravo. Mão de obra escrava, rebelião escrava, os malês, a maior rebelião escrava do Brasil urbano de 1835, a resistência de Palmares, haitianismo, o medo da rebelião escrava. E de repente,
com o Leandro já de meia idade, alguém reflete, é melhor escravizado. E eu concordo, mas às vezes eu tenho que pensar. Sim. Às vezes eu tenho que bom, pensar. né? Que bom que não é automático que você pensa. Eu vou ter que trazer também uma questão. Na década de 90, quando saía o guia do final de semana, tinha sempre um anexo, por exemplo, na Folha de São Paulo, diz Baladas GLS. Naquela época, 3 grupos que eram gays, lésbicas e simpatizantes. O simpatizante também traduzido com humor por suspeitos. Mas a ideia de que eu podia incluir no grupo de gays e lésbicas um possível hétero, hoje é inconcebível. Ninguém hoje colocaria na sigla, que cresce bastante, isso. A sigla que você citou, hoje incorpora, por exemplo, 2S, Tio Souls, que são aquelas comunidades indígenas da América do Norte, que acreditam que uma pessoa é homem, mas encarnou uma alma de mulher. Então tem 2 almas, e a gente chama 2S, 2 almas. E dessa comunidade indígena surge mais um anexo a essa sigla. Alguém brincou e disse assim, coloca assim, tudo que não for hétero. Porque tá? Mas é muito mais complexo do que isto. E é muito interessante que um dos piores xingamentos agressivos que você pode usar para alguém, por exemplo, de uma comunidade gay é dizer queer. Só que surge nos Estados Unidos, surgem nos departamentos Queer Studies. Você faz áreas de estudo de gênero usando uma palavra pejorativa, como aconteceu com o termo preto e negro no Brasil. Você usa uma palavra pejorativa para resgatar a dignidade das pessoas. Eu acho isso fascinante. Esse debate é importante. Ninguém tem lugar de fala absoluto. Eu perguntei para 3 amigas, como eu trabalho com isso, eu perguntei para 3 amigas, todas elas universitárias, negras, militantes, se eu deveria usar preto ou negro. Não tem consenso. Eu tenho 3 respostas distintas. Então eu peguei a pessoa de maior autoridade, quando alguém diz, eu disse, olha, mais fulano diz isso. Eu fiz a mesma então é muito interessante. E eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero me perguntar socraticamente quem eu sou, conhece a ti mesmo, né? Mas eu não tolero inquisição. A inquisição te tortura até você confessar que está errado. Esse é o procedimento da inquisição. Sim. E às vezes sem dizer o que você está sendo acusado. A tortura é, você sabe, fale. Aliás, a ditadura militar também fazia isso. Você sabe o que você está sendo perseguido, não? Por que você foi preso. Nós estamos certos. E esse clima inquisitorial, que se alguém foi lá e usou buraco negro, não? O que vai usar? Buraco sépia? Buraco sem cor definida, neutro na sua origem. Eu vou ter um tamanho esforço para isso, que eu vou demonstrar que eu não entendi, em primeiro lugar, de física. Como é um buraco que absorve a luz, a expressão de cor é importante, porque ele absorve a luz, e sem luz não existe vermelho, verde ou branco. E assim por diante. Quer dizer, eu parto desse pressuposto que nós precisamos desneurotizar para poder debater e para tocar no que realmente é importante. O que é mais importante diz respeito à violência extrema nesse país, contra mulheres, contra gays, contra pessoas trans, contra pessoas negras e assim por diante. É extremo, com violência fatal, né? E isto eu não resolvo publicando uma coisa na internet. E é uma dinâmica que retira potência, porque quando você concentra os seus esforços em apontar os agressores e, portanto, em apontar todas as violências que têm sido cometidas contra A, B, C, D, você acaba criando um universo que te determina, sobre o qual você não tem poder de agência, do qual você é só vítima. Eu não estou dizendo que não haja vítimas. Existem, de fato, situações em que temos opressores e oprimidos, vítimas e agressores, mas ainda que ainda a vítima, ela tem poder de agência, inclusive sobre a própria dor. E esse é um pensamento que me interessa particularmente, porque as pesquisas na psicologia mostram consistentemente que as pessoas com uma ideia de agência sobre o próprio destino,
pessoas que acreditam que elas fazem as próprias regras da vida, que elas têm ingerência sobre os processos e os caminhos que elas percorrem, são pessoas que tendem a ser mais bem-sucedidas e aqui mais bem-sucedidas a partir do critério delas mesmas sobre ser bem-sucedido ou não. É a diferença do locus de controle interno e externo. Quando você acha que o controle sobre a sua vida e a sua existência está no mundo, você fica resignado, você se diminui, você se encolhe, você se torna impotente. Ao passo que se você acredita que você tem poder de agência, você se coloca, você age, você transforma a sua vida, que é a mesma ideia que eu sempre trago, que está em Paulo Freire, no Pedagogia da Autonomia, que é você é condicionado pelas circunstâncias, não é determinado por elas. Você tem poder de agência sobre a sua vida. E tem um artigo publicado pelo Jonathan Haidt, que é autor da Mente Moralista, que a gente leu no Clube do Livro, e do Geração Ansiosa, que é um livro que tem feito bastante sucesso agora, atualmente, falando sobre saúde mental de adolescentes, principalmente em virtude dessa interação com tecnologia. Na newsletter dele, ele publica um artigo falando sobre o declínio da saúde mental em jovens, o que faz parte do Geração Ansiosa. Mas ele coloca um dado muito interessante, que é o declínio da saúde mental em jovens é mais acentuado entre jovens que se identificam como progressistas. O declínio da saúde mental entre jovens é mais acentuado entre mulheres que se declaram progressistas, porque mulheres passam mais tempo nas redes sociais e ele argumenta que, consumindo esse discurso, que é um discurso que as coloca numa posição sempre de vulnerabilidade, sem qualquer poder de agência sobre a sua vida, que é o discurso do ressentimento. Não é um discurso de ação, não é um discurso de potência, é um discurso de vitimização. E uma pessoa encolhida consegue fazer pouco praticamente pela mudança do mundo, além de digitar o seu descontentamento nas redes sociais. Por isso que é tão importante que a gente se conscientize de que é preciso ter força e preservar a nossa força e acreditar no nosso poder de fazer coisas em prol daquilo que a gente acredita, para de fato a gente observar uma mudança no mundo. Isso me preocupa muitíssimo, e eu estava falando sobre a premiação do Oscar, da Fernanda Montenegro, e eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Fernanda Torres, tá bom. A Fernanda Montenegro devia ter ganhado também. Uma injustiça. A Fernanda Montenegro devia ter ganhado. Injustiça. E eu acho que você vai gostar, porque eu acordei e falei, gente, a vida é uma manhã depois do Oscar. Porque você vai decidir se você vai ficar feliz porque a gente ganhou. Caiu meu brinco de novo. Porque você vai decidir se você vai ficar feliz porque a gente ganhou o melhor filme internacional, ou se você vai ficar triste porque a Fernanda Torres não ganhou a melhor atriz. E aí, eu até imprimi aqui, eu recebi um direct. Bem alienado esse seu pensamento. Precisamos discutir o etarismo e as escolhas da academia, um filme que sexualiza o cinema. É importante perceber que o Oscar é uma premiação etarista, machista. Isso também é escolha. Eu não a respondi, vou responder aqui. Mas, assim, algum grau de alienação é imprescindível e inafastável. Você comemora o aniversário de 1 ano do seu filho ou da sua filha com um bolo? Tem criança passando fome, que não tem onde dormir. Agora, enquanto a gente grava esse podcast falando sobre as faltas e excessos nos discursos e nos debates políticos nas redes sociais, existem países que estão em guerra. Então, algum espaço de desfrute a gente precisa manter. Porque esse tipo de comportamento que alguém fala, olha que legal, a gente ganhou, é importante. O Brasil ganhou o primeiro. É um reconhecimento do nosso cinema, é o fortalecimento de uma indústria. São pessoas que conseguem... Não sei se você percebe que tanto a sua defesa da glória do Oscar, quanto a resposta dessa pessoa, ressaltam a importância da Academia e do Oscar. Totalmente. Um que diz que é tão importante que deveria premiar sem sexualizar, sem etarismo e assim por diante, como se pessoas mais velhas nunca tivessem recebido um Oscar. Inclusive, a gente falou sobre isso no episódio sobre cinema. Quem não assistiu, assista Platitude sobre cinema. Falamos muito sobre Oscar. Desculpa, vai. E eu já enfrentei situações, Gabriela, que eu não tenho nem resposta, porque eu acho que nós não estamos mais estabelecendo diálogos. Exemplo,
Hernán Cortés desembarcou na costa do atual México com um pouco mais de 500 homens, talvez 506, e foi atacar o coração da Confederação Mexica, que popularmente é chamada de Império Azteca. Uma aluna levanta a mão na Unicamp e diz assim, e as mulheres? Eu disse, não havia nenhuma, nós não temos registro de nenhuma mulher que acompanhou os guerreiros de Cortés, mas há uma figura feminina fundamental, que é Malinche, Dona Marina, que é uma tradutora especialíssima e é uma das figuras mais importantes da conquista. Mas Hernán Cortés, ao desembarcar no que hoje é Veracruz, não tinha nenhuma mulher registrada. Nunca sabemos. Eu só posso falar sobre o que tem os documentos. Agora, a partir do momento que tem Dona Malinche, que se torna amante de Cortés, mãe do primeiro filho dele na América, Martim, a partir do momento que ela traduz para o espanhol ou do maia para o náhuatl as coisas e é uma instrutora de estratégia, aí eu tenho que passar a analisá-la, porque excluí-la não é uma questão de cultura, é falta de veracidade histórica. Mas eu não tenho mulheres na expedição, eu tenho mulheres indígenas fundamentais naquele momento. E aí vem uma outra pergunta, mas você vai tratar só do conquistador branco? Assim, eu não tenho um conquistador indígena ou de ascendência africana nesse momento. Eu tenho grandes lideranças africanas na história, na América, a partir do momento que esse fluxo começa. Mas nesse momento, eu não posso inventar história para agradar a sua agenda política. E aí, nesse momento, as outras pessoas que estão na sala, que não são pessoas reacionárias, que não são pessoas pouco ou de nenhuma maneira simpática a essa luta dos oprimidos, das minorias, dos minorizados, mas essas pessoas que estão ali e ouvem esse tipo de demanda absurda, fazem assim, ó. E se tornam presa fácil para o discurso reacionário. Eu queria falar claramente isso. Porque o grande problema, e aí eu vou falar do meu lugar de privilégio, o grande problema e a grande consequência não recairá sobre mim. O grande problema e a grande consequência não recairá sobre o Karnal. Ah, Gabriela, você é mulher. Ah, o Karnal é da comunidade LGBTQIAPN+, não sei ainda dos dois S's. De qualquer maneira, é um homem branco, cis, rico. Rico, fale por você. É rico, sim. Entende? Então, o que me desespera é que esse excesso inadequado vai ter reflexos importantes sobre a vida de pessoas que sofrem. Karnal, antes de eu começar a trabalhar com comunicação, eu estou debatendo, que eu fico brava. Eu fui fazer um debate na Unifesp, porque a minha dissertação de mestrado, não que eu seja a única pessoa que tem mestrado no mundo, só estou dizendo da minha. Eu orientei muito. Tão boas quanto eu. Se falar melhores. Eu, na verdade, não li a sua dissertação, então não posso julgar. Então é melhor continuar sem ler e ficar só com essa impressão. Eu fui fazer um debate, era um debate sobre políticas públicas que estavam sendo implementadas na região da Cracolândia, em São Paulo. A Cracolândia já é um debate antigo. E as políticas públicas de outrora eram políticas, restritas à violência, basicamente. É uma abordagem sanitaristas. Violenta. Exato. E eu me lembro que me chamaram porque a minha dissertação trazia uma perspectiva, uma sugestão distinta daquela, e eu perguntei para o organizador, quem vai participar? E ele falou, fulano, beltrano e você. Eu disse, olha, eu acho que são pessoas com posições muito próximas às minhas. A gente tem alguém que encampe essa versão que está sendo adotada, que partilhe dessa visão sanitarista e violenta? E eles me disseram não. E eu falei, mas eu conheço pessoas, eu poderia indicar. Eles falaram, acho melhor não, porque a plateia pode ser hostil. E eu falei, então tudo bem, eu gostaria só de ser a última pessoa a falar. E quando eu subi no púlpito, eu falei, olha, os colegas que me antecederam, eles trouxeram visões muito parecidas com as minhas. Eu queria saber se tem alguém aqui na plateia que pensa diferente daquilo que foi dito. E ninguém levantou a mão. Então eu disse, tá, deixa eu entender o que a gente está fazendo aqui. Eu vou vir aqui, vou discursar um conteúdo com o qual eu sei que vocês concordam, vocês me aplaudem, eu vou para casa me achando o máximo, vocês sentem que vocês fizeram a parte de vocês,
E as pessoas que estão na Cracolândia sendo vítimas de uma violência que a gente considera inadequada, continuarão na Cracolândia sendo vítimas de uma política que a gente considera inadequada, porque a gente instrumentaliza a dor delas para se sentir o máximo dentro do ambiente acadêmico, mas a gente não se dispõe a conversar com pessoas das quais a gente discorda para eventualmente mudar alguma coisa. Não tudo, necessariamente, mas pelo menos um pouco. E aí eu fechei meu caderninho e fui embora, e essa foi a minha fala. É também uma violência instrumentalizar a dor real para a gente se sentir o máximo nos ambientes acadêmicos, nas redes sociais, ou seja lá qual for o lugar. Eu sempre disse que na universidade, eu conheço a USP como estudante, a Unicamp como professor por 2 décadas, é o local de pregar o evangelho para convertidos. Sim. Então vai lá uma pessoa que diz exatamente o que eu penso, que o racismo é um absurdo, e analisa, só que fala para nós. Nos debates, quando alguém quer ser reitor ou diretor de um instituto da Unicamp, a pergunta mais frequente é: você é a favor da universidade pública, livre, gratuita, de qualidade e socialmente referendada? Não. E aí acontece é uma pergunta que contém a sua resposta. E é óbvio que se eu sou um professor da universidade pública, eu sou a favor da universidade pública, livre, gratuita, e assim por diante. Ao fazer essa pergunta, o gesto é religioso, é um ritual religioso. Eu quero saber se você fez o sinal da cruz corretamente. Se você fez o sinal da cruz corretamente, você é dos nossos. E aqui nós não estamos para debater uma ideia, estamos para confirmar um pertencimento. E a confirmação desse pertencimento vai me aproximar de uma identidade do grupo. Aí eu volto a que você citou, Heidegger, volto à mente moralista. É mais importante eu ser aceito do que eu debater uma ideia. E esta cegueira, ela é muito terrível. Eu não posso debater crime, no sentido de que eu não posso exaltar ou fazer apologia ao crime. A lei limita algumas liberdades de expressões, como o anonimato, por exemplo. Eu não posso atacar o Estado Democrático de Direito, mas eu posso discutir com bons argumentos, muito bons, quem é a favor ou contra cotas. Eu, por exemplo, sou a favor. Mas eu posso discutir com bom... E eu não tenho raiva de quem é contra, desde que sejam argumentos. Nossa, você está falando da lei, a gente teve recentemente a polêmica do Pix, né? E, enfim, teve toda uma coisa de manejo das redes sociais, alguns vídeos que tiveram muitas visualizações, que não mentiram, mas insinuaram possíveis consequências a partir de fatos mesmo. E em determinado momento eu ouvi de uma pessoa do jornalismo, eu não vou nem dar o gênero para não ser fácil de identificar, porque meu objetivo não é de maneira nenhuma um ataque a essa pessoa, mas que seria crime desacreditar políticas públicas. Gente, como assim? É uma democracia, a gente tem que poder desacreditar a política pública, dizer, eu acho essa política pública um absurdo, essa política pública não se sustenta, essa política pública é ilegal, é inconstitucional. A política pública de combate às drogas é, no mínimo, ineficaz. Eu não posso debater isso. Entende? No mínimo, ela é ineficaz, para ser simpática. Como assim? Então, precisa tomar muito cuidado, e isso com impacto, por exemplo, no debate sobre regulação das redes. Porque quando insinuam que alguém mentiu, sem essa pessoa ter mentido. Quando dizem que a lei veda a conduta de desacreditar políticas públicas, sendo que isso não existe, e no mesmo discurso fala-se sobre a necessidade de regulamentar as redes sociais, que precisam ser regulamentadas, mas as pessoas vão dizer, como assim? Para cercear completamente o discurso, o debate, a crítica? E não. Eu acredito que as redes sociais devem ser regulamentadas e eu acho que a gente precisa de um espaço livre de debate, um espaço livre de crítica. Um espaço livre de crítica para a gente poder criticar o governo do momento. Como assim? Então, é uma insanidade. Uma coisa bastante interessante, acho que para a gente deixar bem claro o nosso posicionamento aqui, é que a gente teve um movimento agora na gestão Trump nos Estados Unidos que foi pegar um glossário, um dicionário ali, uma seleção de palavras identificadas com o movimento woke e aí vetar o uso dessas palavras, então palavras como gênero. E essas palavras, então, não podem mais ser usadas porque essas palavras estão associadas à agenda woke. E aí, é muitíssimo interessante que esse movimento parta
de uma parcela, de uma liderança que diz estar advogando em favor da liberdade de expressão. Olha que coisa louca. Então, do mesmo jeito que a gente tem na esfera, no espectro progressista, um ou uma jornalista que diz que as pessoas não podem criticar, desacreditar políticas públicas e fala isso, em tese, agindo em nome da liberdade, né? A gente tem, de outro lado, um presidente em exercício que veta o uso de palavras associadas ao que a definição dele de movimento woke, porque a gente já viu que o termo adota significados distintos a partir de quem usa, e cerceando completamente o debate. Então, ele adota a postura que supostamente ele condena. E aí a gente vê como o comportamento encontra sua manifestação nos dois lados do espectro político. São dois lados autoritários que querem dizer o que as outras pessoas podem debater, que querem limitar o que as outras pessoas podem falar. E é claro que a gente precisa de limites. Os limites que o Karnal, que você já colocou aqui em diversas oportunidades durante essa nossa conversa. Mas a gente precisa ter um espaço de discussão aberto que garanta o direito de manifestação, inclusive para as pessoas das quais a gente discorda. Index é uma palavra surgida com a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, que termina em 1563, e faz uma lista de livros que não podem ser lidos. Eu vou dizer algo que não é meu, mas é importante para esse debate antes da gente encerrar. É tão odioso um governo que proíbe livros quanto um governo que obriga a ler os livros corretos. É tão odiosa a ditadura do mal quanto é abominável a ditadura do bem. Um ditador de esquerda como Stalin ou Mao Tse-tung ou o atual governante da Coreia do Norte, um ditador de direita como Pinochet, Médici, aí a lista é enorme, são tão abomináveis, crápulas e imbecis na limitação das liberdades. E se você tem um ditador de estimação, tenha cuidado, porque você não está a serviço da liberdade, mas está a serviço de um determinado grupo de repressão. É horrível sempre qualquer repressão, ou simplesmente obrigar a ler tal livro, ou ver tal filme, ou obrigatória qualquer coisa que não seja aquilo previsto na lei. Você falou de livros, eu lembrei de uma discussão que eu tive, eu nem lembro se foi ao ar, sobre Monteiro Lobato. E a sugestão da minha debatedora era impedir a circulação de Monteiro Lobato. E eu fiquei, enfim, perguntei quem seriam as pessoas responsáveis por determinar quais livros sairiam ou não de circulação. Tanto Thomas Jefferson como Benjamin Franklin, na época que eram ainda pais fundadores, disseram algo muito parecido. É claro que as ideias não podem circular livremente. É claro que nem todos os livros devem ser lidos. Mas quem será a pessoa que vai dizer quais podem ou não podem? Parece que no século XVIII essa elite WASP, americana, branco, anglo-saxã, protestante, tinha mais clareza dos riscos de delegar a alguém o papel de censor do que nós parecemos ter hoje. De novo, Monteiro Lobato é um homem da sua época, que foi preso por um outro motivo, quer dizer, por defender o petróleo durante o Estado Novo, a nacionalização do petróleo. Monteiro Lobato é um homem que tem que botar muitas notas quando eu dou para alguém, especialmente para um romance pouco lido dele, este sim, terrivelmente racista, que é O Presidente Negro, mas a ideia de que eu possa proibir alguém, eu tenho que proibir violência, violência de gênero, racismo, invasão do espaço alheio, autoritarismo e genocídio, perderemos a Bíblia como base cultural. Porque a Bíblia lida do início ao fim é muito mais grave do que Monteiro Lobato em alguns trechos. Então, cuidado sempre com isso. Se a gente parar de ler os machistas, galera, nós vamos ficar sem, vai ter que 80% da biblioteca, se não mais. Mas para terminar, e aí como exemplo de um excesso, eu queria saber do Karnal se ele conhece, se ele sabe o que é banheirão. Geralmente, atividade grupal ilícita em um banheiro realizada por pessoas de orientação homoafetiva. Ele sabe! Eu tenho amigos. Karnal, pelo amor de Deus. Não, vou contar o que aconteceu. Um dia eu estava andando com um amigo meu, Thiago Cetra.
Tudo bem, Thiago Setra? Eu sei que ele é ouvinte do Platitudes, assíduo. Aliás, deu uma bronca, falou que a gente nunca fala quanto tempo vai demorar para voltar a temporada, que a gente não diz quantos episódios serão. Ele brigou de verdade comigo. A gente estava andando na rua, tal, e ele morrendo de vontade de ir ao banheiro. E a gente parou no Shopping Paulista. E aí, ele entra no banheiro e sai. Eu falei, nossa, mas que rapidez, né? Ele falou, não, é que tá rolando um banheirão. Falei, banheirão? O que é banheirão? Ele falou, me explicou. Não assim como você, mas me explicou. Temos mais cruz. Eram mais vívidos. E eu achei um absurdo. Eu falei, gente, como assim? Que absurdo. Queria entrar no banheiro e diz ele que não deixou. Porque eu falei, escuta, é um espaço público, é um banheiro público. Se tem um pai com uma criança aqui, que loucura. Ele falou, não, mas eu falei, olha, a pessoa quer se relacionar com 12 na casa dela, não tem problema nenhum, que seja feliz. Agora, o banheiro é público. Meu amigo queria o banheiro. É isso, um pai com uma criança quer usar o banheiro. Eu sou mais liberal que vocês. Quer relacionar com 12 em uma cabine do banheiro naquele instante e permite que a do lado seja usada eu acho para o seu uso, tudo bem. Mas um relacionamento silencioso? Porque silencioso, também, só Porque senão tem a questão do uso. Eu penso na criança e eu acho que é absolutamente inadequado. Esse no é um seu atentado espaço, violento ao pudor previsto na lei. Você faz o que você quiser no seu espaço, mas a gente convive em sociedade. E aí, eu sou amiga da Anitta, né? Eu vi uma publicação com a foto da Anitta. Fui ler. Pedro. Não esperava isso da Anitta. Pera. A publicação é: fã de Anitta comenta a atitude da cantora de contratar seguranças para ficarem dentro dos banheiros dos ensaios da Anitta para evitar o famoso banheirão. O Pedro diz: não esperava isso da Anitta. Ela sabe que para nós da comunidade LGBT a prática de banheirão é uma resistência contra a extrema-direita que está mais viva do que nunca. Ela, que usa o sexo como ferramenta política, deveria permitir essa prática nos banheiros de seus shows. Ou seja, eu estou nos ensaios da Anitta, Karnal está nos ensaios da Anitta, Thiago Setra está nos ensaios da Anitta, sei lá quem está nos ensaios da Anitta, quer usar o banheiro, não quer participar do banheirão, não quer assistir o banheirão, quer só entrar e usar o banheiro. Mas como o Pedro quer o banheirão, todo mundo tem que se submeter ao Pedro. Aí o Pedro está falando sobre opressão. O Pedro não percebe, Pedro, que ele está querendo se impor às outras pessoas. Que ele quer que o desejo dele se sobreponha a todo mundo que quer usar o banheiro. Eu recomendaria ao Pedro, já que tem um segurança forte e alto no banheiro, que o Pedro aproveite para infringir a lei. Mas é assim, autoritarismo é sempre o outro, né? Não é repressão você dizer que a sua liberdade sexual absoluta a partir dos 18 anos tenha que ocorrer em determinados espaços. Isso não é repressão. Se pessoas heterossexuais resolverem se comer no banheiro público, eu também vou achar um grande absurdo, tá? Tem nada a ver com a comunidade LGBTQIA+. Tem a ver com espaços públicos. Tem a ver com o direito do outro de ir ao banheiro sentar no meio de um banheirão. Gente, aí é o que eu falo. Aí dá munição, entendeu? Aí tudo que os reacionários querem é o quê? O tweet do Pedro. O Pedro... Aliás, será que o Pedro é agente infiltrado? Quinta coluna. Será? Não percam no próximo Platitude. Não sei qual é o tema. Olha lá, Thiago Setra. A gente não fala qual é o próximo tema porque a gente não sabe. Não tem a menor ideia. Senão a gente falaria. Esse foi mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Karnal. Vocês estão com saudade? Olá, que tal? Já tem Platitudes. Uma pessoa mandou que estava com saudade. Quando você publica esse vídeo, você põe algum filtro? Não tem mais só filtro. O Paris. Paris. Aí você faz assim, ó. Paris. Los Angeles. Eu escolho a cidade. Eu quero São Leopoldo. E aí você posta. Então, o Paris não muda a cor. Às vezes os outros são bons. Mas o Paris só dá uma suavizadinha. Que às vezes a gente faz bem perto do rosto, sabe?
Cansei de lero, lero. Am I here? Como era? Canta aí. Lynn Hunt. Cansei Você é de Lynn lero, Hunt? lero. É pra outro episódio. Melhor escritora panamenha que existe. Para de ficar zoiando meus negócios. Melhor escritora panamenha do mundo. Você não pode trazer um livro. Ela é panamenha, você sabia? Igual seu chapéu? Não, meu chapéu é do Equador. Ele é Panamá, mas ele é da aldeia de Monte Cristo, perto de Quito, onde cresce essa toquia, essa palha que tem que ser colhida ao amanhecer. Nossa, hein? Fundamental. Qual era a minha frase? CNN, ainda bem que não é um filme pornô. Essa coisa de ficar repetindo. Uma de fundo. Para de atrasar. Estamos começando mais um Platitudes. Com Gabriela Prioli E Leandro Carnal. Muito bem, ortodoxo. Parabéns.